Bem, nós recebemos com alegria e honra aqui nos estúdios da Capital FM o secretário de Comunicação do Governo de Mato Grosso, o jornalista Kleber Lima. Evidente, ele vem falar sobre os assuntos do governo, sobre rosas e também sobre os espinhos. E nós vamos começar a entrevista falando exatamente da entrevista anterior dos sindicalistas aqui na Capital FM. Eles estão argumentando que haviam planejado uma Assembleia Geral para o dia 15 de maio, que fizeram um entendimento com o secretário de Gestão, Júlio Modesto, e em função disso transferiram a Assembleia Geral para o dia 15 de maio e depois disso não houve mais nenhuma interlocução com o governo. Então que eles estão planejando uma nova Assembleia Geral para segunda-feira, que se até lá não houver um diálogo com o governo, eles vão submeter às categorias o indicativo de greve. O Júlio Modesto, que está encarregado disso pelo governo, de fazer essa contraface, esse diálogo com os servidores. Bom dia, secretário, prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Antero, bom dia, Mauro Camargo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Capital. Na verdade, o secretário Júlio, por ser o secretário de gestão, ele acaba tendo uma interface maior com o conjunto das categorias. Mas não só ele tem essa missão lá no governo, a equipe econômica do governo, composta também pela Secretaria de Planejamento, Secretaria de Fazenda, Casa Civil, Procuradoria Geral do Estado e Gabinete de Comunicação também participam da equipe e contribuirá nesse diálogo. Primeiro que a Assembleia é legítima, né? É uma decisão da categoria, das entidades de fazerem ou não. Nós reconhecemos que sinalizamos para eles que abriríamos o diálogo sobre a discussão do RGA, e não apenas do RGA, mas de progressão de carreira e uma série de outras questões que implicam na carreira dos servidores e em custos para o Estado. Esse diálogo será aberto, essa semana ainda a gente deve começar a chamar as categorias, porque o governo do Estado aguardava a definição da lei de teto de gastos da União, né? Essa definição saiu. A equipe econômica ontem se reuniu durante praticamente todo o dia com o governador do estado, o governador Pedro Taques, e estamos agora na fase de calcular, de estimar o impacto dessa medida nas finanças do estado e inclusive o que nós poderemos oferecer aos servidores, o impacto que isso representará para a economia de Mato Grosso, levando em conta que o Mato Grosso já vive hoje um déficit muito grande relacionado as suas contas, né, de um modo geral. O desembolso com pagamento de folha, ele está muito próximo do limite da lei de responsabilidade fiscal, e independente do RGA, tem uma série de concessões, de benefícios que o governo tem que conceder aos servidores que irão impactar na folha. O governo já anunciou, por exemplo, os 7% da educação, né? Perfeito, então isso gera um impacto muito grande. O governo cumpre agora... Que é a maior parte da folha do Estado, né? É a maior parte, e inclusive supera os índices de RGA, né? Porque são aumentos de ganho real concedidos pelo governo anterior para que o atual governo pagasse, para que o governo futuro pagasse, né? Então... esses cálculos todos estão sendo feitos e o governo apresentará uma proposta aos servidores, provavelmente ainda esta semana. Tá, então, antes de segunda-feira teremos um posicionamento do governo. Muito provavelmente. O tempo disso é o tempo necessário para que o governo consiga esgotar esses cálculos, né? Qualquer decisão que o governo tome agora, ela vai impactar duramente nas finanças do Estado pelos próximos 5 anos, pelo menos, né? Então não é uma medida tão simples assim, não é uma medida isolada que você concede hoje e o impacto é só nesse mês. Não, ela passa a impactar permanentemente as finanças do Estado a partir de então. Desde o ano passado, a gente vem tratando aqui de que o governo vai mandar para a Assembleia Legislativa o projeto de reforma, da reforma administrativa, do projeto de contenção de gastos, do teto de gastos, que é consequência do projeto que foi aprovado lá no Congresso Nacional. E esse projeto nunca vai para a Assembleia. O deputado Botelho, há 3 semanas, esteve com o governo e chegou a anunciar que não, tive uma reunião com o governador, o projeto vai a semana que vem. E mais uma vez o projeto não foi. O que está dificultando para esse projeto chegar na Assembleia Legislativa? É verdade, a intenção do governo era já ter superado essa pauta, né? Desde fevereiro, quando a Assembleia voltou
a funcionar. O problema é que, em função das mudanças na legislação federal, tudo isso impacta aqui. Então não adianta você promover uma reforma estadual que depois poderia ser, melhor dizendo, completamente alterada ou até invalidada pela reforma nacional. Felizmente, o momento que o país vive é um momento difícil para todos os estados, não tem nenhum estado hoje no Brasil, nem o Estado brasileiro, talvez principalmente ele, que é a União, em situação confortável, né? Existe uma crise instalada financeira, econômica, muito forte, e a gente precisava aguardar isso. Agora que essas definições começam a ocorrer, nós temos condição de avançar. Secretário, eu queria só retomar a questão do RGA, que foi, no ano passado, um grande problema enfrentado pelo governo, porque houve uma radicalização, a esticada de corda dos dois lados foi bastante acentuada. Houve uma radicalização, 2 pontos, com o governo concedendo o segundo maior reajuste do Brasil, se não foi o primeiro, né? É verdade. Perfeito. Né? Mas aí é o seguinte, Antero, a gente percebeu que o funcionalismo, quer dizer, tivemos a maior greve da história do Estado, e isso proporcionou um desgaste, não só no âmbito administrativo, na relação com os servidores, com os sindicatos, mas também com a sociedade. Quer dizer, como é que o governo se prepara para esse embate este ano? Vai repetir as estratégias utilizadas no ano passado e que acabaram resultando nesse longo período de embate? Ou o governo já está mais preparado, espera conseguir superar essa discussão mais rapidamente? Então, sim, Mauro. Primeiro, assim, um pouco de história também, né? Eu era militante do movimento estudantil quando eu participei da caminhada dos 40 mil em 90, que foi inclusive um ato feito ali em frente à casa da mãe do Dan de Oliveira, a Dona Maria Benedita, na Isaac Povas, que essa sim teria sido a maior greve de serviço público da história de Mato Grosso, não essa do ano passado, né? Em tempo de duração. Isso. Era bom frisar. Segundo, vamos lá. Em tempo de duração foi o Carlos Bezerra. Carlos Bezerra teve uma greve muito prolongadíssima longa, né? Na educação. Muito longa. Então, assim, a gente às vezes perde um pouco essas referências históricas, não que a greve do ano passado tenha sido menos importante ou não tenha. A greve é sempre importante porque ela traz uma alteração forte na rotina do Estado e, por consequência, na rotina das pessoas, porque a prestação de serviço ou a contraprestação de serviço do Estado acaba sendo comprometida, no caso de greve no serviço público. Você que foi um militante desses movimentos, né, a decisão do Supremo dificulta bastante para o trabalhador hoje fazer a greve, né? Olha, em tese sim, né? Porque obriga o gestor a descontar. Não é faculdade mais não. Exato. Vai ter que descontar. Assim, hoje você vê autoridades, inclusive judiciais, não deixando de cumprir normas legais, então vivemos tempos complicados. Mas o que importa dizer em relação ao RGA, primeiro é o seguinte: no primeiro ano do governo Pedro Táxi, foi 2015, ele pagou integralmente o RGA no ano, não gerou nenhum problema. No segundo ano, que foi 2016, ele pagou dos 11%, que foi a inflação do período, pagou 7 e uns quebrados. 7,9, né? Parece. 7 e uns quebradinhos, esses números a cada hora eu lembro de um diferente. Concluiu esse pagamento e agora tem um resíduo de 3,8, 3,9 a ser pagos, que serão pagos. Então, o de 2016 também pode-se dizer que foi pago de maneira parcelada e está sendo concluído agora. E, mesmo assim, como lembra o Antero, uma das maiores reposições do Brasil. E levando em conta ainda, amigos, que, diferente de vários outros estados, Mato Grosso nunca atrasou salário um dia, né? Inclusive, há uma distorção em muitos discursos que falam que o Pedro Táxi voltou a atrasar salário. Isso não é verdade. Ele paga até o dia 10, que é a previsão legal. Ele deixou de antecipar. Na verdade, pagar no último dia útil... Deixou de pagar no mês, como já vem acontecendo. Deixou de pagar antecipadamente. Pagar no último dia útil do mês é antecipar. Era, numa situação confortável, você poderia fazer. Numa situação de crise, mesmo assim, o governo não atrasa salário. Ele paga até o dia 10, rigorosamente, dentro da pontualidade, como determina a legislação.
E este ano, Mauro, sendo mais objetivo, nunca foi desejo do governo, embora eu não estivesse lá no ano passado, mas eu já recuperei um pouco dessa memória lá internamente, nunca foi desejo do governo estabelecer um embate, uma queda de braço com os servidores públicos ou com quem quer que seja diante das reivindicações deles. O problema é que muitas vezes há muita incompreensão, de parte a parte até admito, mas no caso do RGA o que se percebe é uma grande e maléfica politização de um tema que não deveria ser tão politizado, né? O que eu acho que determinará o nível do diálogo do governo com os servidores esse ano é uma questão de bom senso, que precisaria ser recíproca, mútua, né? O bom senso só ocorre quando todos os lados envolvidos conseguem entender, primeiro, nesse caso, que todos só existimos em função do cidadão. O Estado, o servidor, o governo, né, os secretários só existem em função do cidadão. Isso deve ser a bússola a orientar todos nós, né? Então, isso significa o quê? Significa que o governo deve atender às reivindicações que são legítimas dos servidores, na medida em que não comprometa os serviços que o Estado deve prestar, que são essenciais, como saúde, que é um grande problema hoje, no Brasil, mas particularmente em Mato Grosso. A gente está vivendo ainda, essa é uma área em que nós ainda não conseguimos dar as respostas que o governador gostaria, mas que já estamos com um caminho para que isso ocorra já traçado, né, com a vinda do secretário Luiz Soares, que gastou esses primeiros 2 meses no cargo para diagnosticar os enormes problemas que há ali, né? Inclusive, vou dar um exemplo para vocês, de 7 unidades regionais que nós temos, cada uma tem um modelo de gestão. É praticamente inadministrável isso. O Luiz já identificou isso, está propondo ao governo e ao governador unificar uma padronização desses modelos de gestão, auditando, e não no sentido de auditar porque precisa auditar, mas de verificar efetivamente do passivo de dívida que nós temos hoje com essas unidades, com municípios, o que é real, o que é legítimo e o que não é, porque tem muita coisa aí que não é legítima, que não deve ser paga mesmo, muita que tem que ser paga. E a partir daí estabelecer um cronograma de pagamento, de redução desse passivo e a regularidade. O que mais interessa hoje, no caso da saúde, é manter a regularidade dos repasses, para que é um princípio básico de planejamento. Como a dona de casa, né, o trabalhador em casa sabe disso, ele recebe a cada 30 dias um valor X, é com isso que ele organiza a vida dele. Não é diferente nas unidades de saúde. Enfim, o interesse do governo é conceder tudo aquilo que seja legal aos servidores, desde que ele tenha condição de cumprir, e desde que não comprometa também os serviços essenciais, que é o que deve ser prioridade na existência do governo. A economia brasileira vinha dando sinais assim de recuperação. O governo Temer parecia que estava encontrando um caminho, e aí explode esse escândalo que é ruim para o Brasil. É ruim para o governo federal, mas é ruim para o Brasil e é ruim para cá. Com certeza. Que consequência isso tem na economia de Mato Grosso? Não dá para sentir ainda, né? É evidente que vai ter consequências econômicas para o Brasil inteiro, mas tem consequência na gestão. O Estado, por exemplo, tem anunciado, no esforço do governo do Estado, no empenho extraordinário do secretário das Cidades, Wilson Santos, tinha anunciado a retomada das obras do VLT. Parece que não tem mais governo em Brasília. E que na retomada do empréstimo das obras do VLT estava embutido um empréstimo que teria um empenho pessoal do presidente Michel Temer, enfim, verdade, do governo de Brasília. Uhum. O Estado já fez uma avaliação sobre como que vai repercutir isso nessa possibilidade de retomada das obras, mesmo sabendo que o Ministério Público Federal e Estadual ainda não deram um aval? Então, Antero, hoje o que impediu que as obras fossem retomadas efetivamente é ainda a não manifestação da Justiça em relação ao acordo construído, né, em conjunto pelo governo e o consórcio. Isso objetivamente é o que impediu a retomada das obras, porque o governo já tem parte desses recursos necessários para a retomada em caixa, né? Então, assim que tiver a liberação pela Justiça, as obras serão retomadas.
Eu estava, inclusive, Pois acompanhando... é, mas antes tinha garantia do empréstimo federal. Isso, é o que eu ia dizer agora. Eu estive acompanhando, por acaso, o governador e o secretário Wilson Santos nesta audiência com o presidente Michel Temer, e que no mesmo dia, inclusive por recomendação dele, o presidente da Caixa Econômica recebeu a comitiva de Mato Grosso e sinalizou muito positivamente com um empréstimo para a conclusão dos outros 600 milhões para a conclusão dessa obra. Evidente que com a instabilidade política que essa crise gera, tudo isso sofre atrasos, né? Sofre atraso. Ninguém sabe se o presidente vai ser o mesmo, e nem se o presidente da Caixa será o mesmo. Exatamente. Provavelmente, mudando o presidente da República, muda-se, né, toda a hierarquia. Aliás, se ele tiver bom senso, até não muda, né? Muda pouco. Né? Se tiver bom senso, só vai mudar os complicados. Agora depende de quem é o presidente que assume, de quem seria, né? Então, assim, de fato, essa instabilidade política gera um cenário de dúvida, né? E de todos os projetos que estão em andamento. Mas eu acho que esse é o grande problema da crise, né? O Brasil não pode parar. Senão o governador já tem um posicionamento, Kleber? O governador está avaliando isso com prudência. O governador vai pedir a renúncia do Temer, não vai se manifestar, o Estado não vai fazer nenhuma manifestação. O governador iria até uma reunião da cúpula nacional do PSDB no domingo, mas como ele tinha acabado de chegar da viagem de uma semana aos Estados Unidos, ele optou por ficar em Cuiabá. E ele aguarda, inclusive, um posicionamento do partido, né? Ele é um homem de partido, precisa avaliar com calma as consequências dessa crise, inclusive para o partido dele. Tem o senador Aécio Neves aí envolvido no epicentro dessa crise também. Então essa é uma posição que o governador tomará em conjunto com o PSDB nacional, né? A nossa torcida, entretanto, é para que o Brasil não pare, independente da crise. Que se há o mal feito, que os malfeitores sejam punidos, responsabilizados dentro do devido processo legal, com prudência, com responsabilidade, porque de assodamentos o Brasil está cheio. E esses assodamentos têm custado muito caro ao Brasil. E, inclusive, há uma semelhança, na minha opinião, grande nesse momento delicado que o Brasil vive com o momento mato-grossense, né? Há assodamentos sobre muita especulação, e isso só gera prejuízo ao Estado, né? Só gera prejuízo. Eu acho que é a hora da serenidade, é a hora do equilíbrio, é hora que os agentes políticos e as instituições se fortaleçam para poder encontrar saídas seguras desse momento ruim de crise que o Brasil e o Estado atravessam. Sobre essa questão dos grampos no Estado de Mato Grosso, o que é que o Estado já conseguiu apurar? Qual que é a versão do Estado sobre a questão do protocolo, etc. e tal? E tem vários setores apurando, o Ministério Público Federal está apurando, o governador determinou a apuração por parte da Secretaria de Segurança, o presidente do Tribunal de Justiça está apurando também, mandando pegar a lista de todos os juízes que autorizaram grampos no Estado, e o Ministério Público Estadual também está apurando. Parece até que o Ministério Público Estadual já chegou à conclusão, porque o guardião está lá no GAECO, um dos guardiões oficiais. O guardião é o nome do aparelho que faz esse tipo de escuta e seleciona a escuta. Está lá no GAECO. E lá no GAECO já se chegou à conclusão de que nenhuma dessas escutas ilegais passou por lá. Foi exatamente para um local incerto e não sabido, de equipamentos comprados ilegalmente. Como é que está esse tipo de apuração no governo do Estado? E você pode contar a história desde o início. Tá, Antero, agradeço pela pergunta, porque a primeira conclusão que nós chegamos é que há uma grandíssima confusão em relação a esse assunto. Ontem eu conversava com um promotor de justiça, aliás, que é meu amigo pessoal, e ele, por exemplo, não sabia que haviam duas denúncias, né? Uma que de fato foi encaminhada ao governo pelo então secretário de Segurança, Mauro Zac, no dia 8 de outubro de 2015, ato contínuo do governador no dia 14 daquele mês, ou seja, 6 dias depois, encaminhou ao próprio Ministério Público para investigar, e no dia 27, o então coordenador do GAECO, o promotor Marco Aurélio, arquiva essa denúncia.
E 1 ano e meio depois, vem a público, e nós tomamos conhecimento, aliás, a primeira pessoa do governo que tomou conhecimento desta segunda denúncia fui eu, em contato com os repórteres do Fantástico, da Rede Globo Televisão, que estavam aqui, que eles insistiam numa segunda denúncia. Mas não existe essa segunda denúncia, existe, não existe, então me dá, você tem cópia de algum documento? Tenho, está aqui. Foi quando nós tomamos conhecimento de uma segunda denúncia, que não foi. Nós afirmamos isso, o governador afirmou em coletiva de imprensa, inclusive antes de viajar aos Estados Unidos, que não foi encaminhado ao governo. Isso é importante da gente esclarecer de saída. Não que não foi encaminhado ao governo, não, que ele não teve conhecimento. Não foi, a nossa afirmação é que não foi encaminhado ao governo, até. E aí eu quero defender essa posição aqui, explicar. A gente, embora no rádio, eu gostaria muito que o nosso ouvinte tentasse me acompanhar fazendo um desenho mental, uma linha do tempo que começa assim. Põe aqui do lado esquerdo essa data, 8 de outubro de 2015. Chega ao gabinete do governador, na Secretaria de Governo, precisamente nas mãos do secretário de Governo, José Arlindo, uma denúncia encaminhada por um ofício, o 3026, e dois ofícios na verdade, porque quando é informação reservada, você coloca a informação reservada dentro do envelope, lacra e faz um outro ofício encaminhando aquele envelope ao destinatário. Então, neste caso, por orientação do governador, após o Mauro Zac conversar com ele sobre a suposta existência de escutas ilegais em Mato Grosso, ele diz ao Mauro Zac, seu secretário de Segurança, ponha isso no papel que eu vou tomar as medidas cabíveis. No dia 8 de outubro daquele ano, através desses dois ofícios, o 3026 e o 3027, o então secretário Mauro Zac encaminha ao secretário José Arlindo de Governo esta denúncia que se refere, Antero e Mauro Camargo, se refere a investigações que tiveram origem no presídio de Ferrugem, na cidade de Sinop. Vai anotando isso, que é importante, é fundamental. A primeira denúncia. A única denúncia que chegou ao governo. A única. Mas vamos lá colocar como denúncia 1. Né? A denúncia 1, que o Mauro Zac de fato entrega ao governo, no dia 8 de outubro de 2015, e ela se refere, ela relata, supostamente através de uma denúncia anônima, que o Mauro Zac teria recebido, que numa investigação que a Polícia Militar de Mato Grosso fazia lá no presídio de Ferrugem, na cidade de Sinop, estaria acontecendo a prática de barriga de aluguel, que é de você inserir números de telefones de pessoas que não guardam necessariamente relação com a investigação para bisbilhotá-las, né? Esse era o anexo dessa denúncia, continha 12 páginas, nenhum dos nomes que vieram a público hoje, de deputados, de deputada, né, no caso, de jornalistas, de advogado, de médico, nenhum desses nomes, nenhum constava dessa denúncia de Sinop. Nenhum, absolutamente nenhum. As duas suspeitas de barriga de aluguel eram de dois números cujos prefixos eram 67, ou seja, de Mato Grosso do Sul. E esta denúncia, assim que chega ao governador, ele despacha. Eu tenho cópias desses documentos aqui. Aliás, nós entregamos cópias desses documentos a toda a imprensa durante a coletiva. A imprensa divulgou. Né? Entregamos essas cópias. Isso vai para o Ministério Público, e aí o governador, no dia 14, essa é uma data importante de todo mundo anotar, então eu já tinha pedido para você anotar aqui do lado esquerdo, em cima na sua linha, 8/10, o governador recebe a denúncia. Denúncia 1. 14/10, 6 dias depois, ele despacha essa denúncia para o Ministério Público Estadual, que é quem tem, a rigor, o poder e a obrigação de investigar os crimes das polícias. No dia 27, que aí é a terceira anotação que eu peço que o ouvinte faça, o Ministério Público arquiva essa denúncia por não encontrar ali os indícios de prova, enfim, daquilo que tinha sido denunciado. Pois muito bem. Este assunto, Antero, nunca mais volta ao gabinete do governador. Nunca mais volta. E quem afirma isso é o governador do estado. Eu entendo que se um promotor tem fé pública e o que ele fala tem que ser levado em conta, eu entendo que igualmente, ou até mais que um promotor, o chefe maior do estado, a maior autoridade política do estado, que é o governador do estado, também o que ele fala merece fé pública. E ele afirmou isso numa coletiva de imprensa, afirma isso em 3 representações judiciais em curso,
sendo uma no Conselho Nacional do Ministério Público, a outra no Ministério Público Estadual, que não recebeu esses documentos, né? Não recebeu esses documentos. Pois muito bem, por que eu pedi para vocês anotarem o dia 14 de outubro? Quando o governador determina que o Ministério Público investigue a denúncia que o então secretário de Segurança apresenta a ele, ele pede que o próprio secretário de Segurança leve esse despacho dele ao GAECO. Tá claro isso para você, Mauro Camargo? Então, assim, Mauro, por se tratar de uma informação sigilosa, e sendo você e o seu adjunto, o Fábio Galindo, membros do Ministério Público, eu gostaria que vocês levassem o meu despacho até o Ministério Público, e vocês saberão na mão de quem entregar isso lá. Assim como eu te orientei que essa denúncia você despachasse direto com o meu secretário de governo, que também exerce a função de meu chefe de gabinete, pela delicadeza do assunto. Pois muito bem, nesse dia 14, o Mauro não leva o documento ao Ministério Público. Não leva no dia 15, não leva no dia 16, não leva no dia 17, só leva no dia 22 de outubro. Ele fica 8 dias com esse despacho do governador debaixo do braço. E qual que era o despacho? O despacho é esse. Determinando que a investigação pelo o Ministério Público investigasse a denúncia. Ah, tá. A denúncia apresentada por ele mesmo. Está aqui o despacho com data do dia 14 de outubro de 2015. Curiosamente, Antero, esta segunda denúncia, que eu vou repetir para você, o governo de Mato Grosso não recebeu essa denúncia. Não recebeu. Não existe nos arquivos do governo de Mato Grosso, seja na Casa Civil, seja na Secretaria de Governo, seja no gabinete do governador, seja na Secretaria de Segurança Pública e seja no Protocolo Geral do Estado, nenhuma comprovação de que essa segunda denúncia foi encaminhada ao governo. Curiosamente, esta segunda denúncia, que só aparece agora, 1 ano e meio depois, tem a mesma data do dia 14. Você compreendeu o que eu quero te dizer? Dia 14 foi o dia que o governador manda o Mauro Zac levar a primeira denúncia para o GAECO, para o Ministério Público investigar. Neste mesmo dia, ele teria protocolado lá no governo do Estado uma segunda denúncia. Uma segunda denúncia. Vamos lá às contradições disso, que são importantes. Peraí, só te interromper para o bom entendimento de quem está nos ouvindo. Pois não. Teria protocolado 2 pontos. Ele apresentou à imprensa o protocolo do Protocolo Geral do Governo. Que o governador já falou que é falso, que é fraudado. Pois é. E ele, fraudado. E ele falou, fraudado em que sentido? É fraudado porque... E ele falou, inclusive, o seguinte: bom, então, quem tem que cuidar do protocolo do governo sou eu. Ok, né? ok. A responsabilidade por quem fraudou esse segundo... Primeiro que ele está fraudado. Com a mesma numeração, Antero, mesma numeração, mesmo dia e mesmo horário do protocolo que aparece numa denúncia que supostamente ele teria feito, porque a gente não conhece ainda até hoje, né, a denúncia original que está na Procuradoria-Geral da República. Então o que nós conhecemos e o que nós temos de documento é o que a imprensa está nos fornecendo. Mas veja bem, por que é que ele não faria se ele já tinha apresentado a denúncia oralmente para o governador? Pois muito bem. Você sabia que teve exposição em PowerPoint para o governador das denúncias? Não, isso é o que ele afirma, né, Antero? Eu gostaria que você desse a nós o benefício da dúvida como você deveria dar a ele. É o que ele afirma e nós negamos, né? Isso não é verdade. Isso não é verdade, segundo palavras do governador numa coletiva de imprensa. É muito sério isso, gente. O governador que foi procurador da República durante 15 anos, ele sabe o que ele está falando. Ele sabe a importância da fala de um governador. Ele não ia brincar com isso. E sabe das consequências, se não estiver falando a verdade. Então veja bem, Mauro Zac procura o governador, pessoalmente, entre meados de setembro, começo de outubro, e diz: governador, eu recebi uma denúncia anônima que dá conta de uma possível operação de escutas clandestinas aqui no âmbito da Polícia Militar, que envolveria alguns secretários aqui. Eu gostaria que o senhor os demitisse, inclusive. Ele já chegou com isso. Demita o Paulo Tax, demita o comandante-geral da PM, demita o secretário da Casa Militar. O governador falou: calma, Mauro Zac, traga a denúncia para mim, que eu vou tomar as providências. Formalize a denúncia. Ele formaliza uma denúncia no dia 8 de outubro de 2015. Nela não cita o nome de nenhum secretário. Ela informa que a barriga de aluguel
estaria sendo feita numa investigação no presídio de Ferrugem, em Sinop, em 12 páginas, e isso o governador pega e manda para o Ministério Público investigar. Ora, se o governador tivesse qualquer receio, qualquer envolvimento, jamais encaminharia isso para o Ministério Público investigar. E dá ao Mauro Zac e ao Fábio Galindo, seus então secretário e secretária adjunto de Segurança Pública, a missão, por serem do Ministério Público, de levar essa denúncia até lá. Pois muito bem, Antero. Então vamos às contradições dessa suposta segunda denúncia. Né? A primeira denúncia, como eu já disse aqui, ela tem 2 números de ofício, o 3026 e o 3027. Na segunda denúncia, que teria sido encaminhada, mas não foi, o Mauro Zac diz o seguinte: encaminho, em referência aos ofícios 3026 e 3027, encaminho, abre aspas, documentação complementar, fecha aspas, à primeira denúncia. Ou seja, eu estou acrescentando informações à denúncia que eu já tinha feito, correto? Quando eu digo que estou encaminhando documentação complementar. Pois muito bem, no primeiro caso, ele foi orientado pelo governador, pela delicadeza das informações, a protocolar a denúncia junto ao seu secretário de governo, José Arlindo. Este segundo protocolo é feito no protocolo geral endereçado à Casa Civil. Ou seja, ele já mudou de caminho. Se fosse verdade, caberia uma pergunta a ele: por que o senhor, sabendo do caminho da primeira denúncia e sendo esta segunda denúncia complementação da primeira, por que o senhor não utilizou o mesmo caminho? Ou seja, o secretário José Arlindo de governo. Isso vai para o protocolo, vai no protocolo geral, um documento que tem um anexo de quase 250 páginas, com informações delicadíssimas, que hoje vêm a público, sendo vazadas seletivamente, mais com o intuito de confundir do que de esclarecer, mas não, põe lá no protocolo geral. Segunda indagação que deve ser feita a ele: se nesta data de 14 de outubro de 2015, o senhor já tinha conhecimento do despacho do governador encaminhando este assunto... Mas isso foi mesmo no protocolo geral? É o que está num documento assinado por ele pois e pelo Fábio Galindo. Pois é, porque e esse carimbo aí é do protocolo geral? É, do protocolo geral. Porque é grave. Se eu protocolar alguma coisa lá, não chega para o governador? Não, Antero. Se você de fato protocolar, chega. Agora, se você não protocolar e depois pegar uma etiqueta fraudada e colar aqui, não vai chegar. Você entende o que é fraude? Por que a primeira chega, Antero, e a segunda não chega? É uma pergunta que quem tem que responder é quem fez. E outra: se ele já sabia no dia 14 de outubro do despacho do governador, mandando o assunto para o Ministério Público investigar, ele teria uma segunda opção. Eu não tenho confiança no governo de entregar essa denúncia, e eu sei que o governo já mandou para o... Ele poderia ter encaminhado diretamente ao Ministério Público, ele é de lá. Ele é de lá. Ele não opta por esse caminho, não entrega esses documentos ao Ministério Público do Estado, junto com os outros, mesmo sendo documentação complementar à primeira denúncia, não entrega isso ao governador, segura isso debaixo do braço, e em janeiro de 2017... depois ele faz isso. Em janeiro de 2017, um ano e 3 meses depois, ele ficou 1 ano e 3 meses com isso debaixo do braço, ele leva a denúncia à Procuradoria-Geral da República. Aí tem mais curiosidade nisso. A Procuradoria-Geral da República disse: não, mas aqui eu não encontrei nada nessa denúncia que justifique esse assunto estar comigo. Não existe autoridade com foro privilegiado para esse assunto estar comigo. Devolve para o Ministério Público Estadual. Aí o Mauro Zac, ele próprio, em oitiva no Ministério Público Estadual, dá um jeito de envolver uma autoridade com foro privilegiado. Não, mas eu ouvi dizer que foi o governador que mandou. Bom, aí o assunto volta para a Procuradoria da República em Brasília. Então, assim, só 1 ano e meio depois. O que nos interessa dizer, Antero, primeiro é o seguinte: a denúncia de fato é grave, tão grave que o governador, quando tomou conhecimento, mandou para o Ministério Público investigar. A única denúncia que chegou ao conhecimento dele. Essa segunda não chegou. Se a segunda tivesse chegado, o destino seria o mesmo. Não, a segunda chegou só agora, né? Seria o caso. Não chegou ao governador. Ela chega agora pela imprensa por caminhos transversos. E ao chegar agora, o governador novamente toma as providências que lhe competem. Né? Primeiro, manda instaurar procedimentos de investigação no âmbito do governo, que é o que lhe compete. Não manda de novo para o Ministério Público, porque o assunto já vem de lá.
né? E no âmbito do governo tem 2 inquéritos em andamento. Um na Polícia Civil e outro que é um inquérito policial militar na própria Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Aliás, entre hoje e amanhã, o governo publica uma portaria nomeando o coronel da reserva Denésio Pio como presidente desse inquérito. Essa portaria, ela tem um nome técnico, chama portaria de reversão. Ela devolve ao coronel Denésio, devolve o coronel Denésio ao serviço ativo da Polícia Militar. Por quê? Porque entre os suspeitos, segundo a imprensa, nós, repito, não temos conhecimento ainda formal da denúncia, né? Não tivemos acesso, os advogados do governador estão em Brasília tentando acessar essa denúncia. Haveria oficiais da reserva, coronel inclusive, entre os citados. Então, por esta razão, era necessário que um coronel também da reserva, com patente mais antiga, presidisse o inquérito. O coronel Denésio foi convidado, aceitou, e entre hoje e amanhã está sendo publicada essa portaria, revertendo ele ao serviço ativo, para que ele efetivamente, para que o inquérito efetivamente seja então vai ter um inquérito policial militar com certeza, também. Isso já foi anunciado, inclusive, pelo governo. E o governador ingressou com essas 2 ações, uma no Conselho Nacional do Ministério Público, para apurar as condutas do promotor Mauro Zac, com 3 situações anteriores. Uma, falsificação de documento público, para se apurar a responsabilidade pela fraude nesse protocolo, e isso é grave, Antero. Da mesma maneira que é grave a suposta edição no áudio do presidente Temer. O que é curioso é que a imprensa... A suposta edição, o Temer já desistiu. Né? Não, ok, mas é grave. E isso deu ao Temer... Se tivesse havido a edição, seria grave, né? Lá do áudio, né? Estou falando do áudio do Temer lá. Do áudio do Temer. Eu acabo de ouvir o Molina, que é um dos maiores peritos do Brasil, isso afirmando que tem sim as 50 edições, né? Agora, as edições comprometem ou não o conteúdo da fita, a investigação vai dizer. O fato é que os áudios que vieram à tona, no caso do Temer, sofreram edição. E o fato é que e isso dá a ele o benefício da dúvida, é óbvio que dá. A imprensa nacional toda deu, a opinião pública deu, parte do Congresso está dando. A opinião pública está dando ao Temer o benefício da dúvida. E no caso de Mato Grosso, é a mesma coisa. Se existe um documento, um dossiê, que está gerando todas essas denúncias, que tem um protocolo que é fraudado, segundo afirma o governo, afirma o governador, é preciso que todos admitam essa possibilidade. E admitam mais, quando você diz o seguinte: olha, o próprio Ministério Público disse que nenhuma dessas pessoas foi gravada lá. Olha, a PM só tinha acesso oficial ao guardião do GAECO. Ela não tem acesso a outro guardião. Pois é. Aí, não, ela não tem. Ô, Kleber, aí é que vai ter problema. Não. Porque é o seguinte, eu conversei com membros do Ministério Público, e membros do Ministério Público me explicaram exatamente o seguinte: nós estamos no rádio, não dá para as pessoas verem. Aqui é a central telefônica. Aqui é o telefone do Antero e do Mauro Camargo. Se eu liguei para o Mauro e nós dois estamos grampeados, isso aqui vem para a central telefônica. E essa central telefônica, isso aqui vem para o guardião. Mas isso aqui vem para o guardião através de uma fibra. E isso já está comprovado que não veio por aqui a conversa para o guardião. Isso aqui veio para outro guardião que está em local incerto e não sabido. E isso aqui vai pegar, graças à atuação do desembargador Rui Ramos, porque isso aqui é provado fisicamente. Okay. É a mesma coisa, se o guardião estivesse na minha casa, a polícia saberia. Antero, você acabou de falar algo maravilhoso. Então isso vai saber. Será provado ou esclarecido na investigação. Okay? Então veja bem, só nesse caso ainda, Mauro, se você me permite, veja, a denúncia que nós temos conhecimento é de que haveria uma central clandestina de escutas dentro do quartel-general da Polícia Militar, né? Oficialmente, só existe, a Polícia Militar só tem acesso ao guardião do GAECO por força de um convênio com data de novembro de 2014, a partir de lá. Se a denúncia é não, existe um esquema de interceptação totalmente clandestino, quer dizer, isso não necessariamente imputa a responsabilidade da Polícia Militar e muito menos do Estado. O que é grave, que interessa ao Estado num primeiro momento, é saber
se o Estado E aquela nota participou fiscal da compra do equipamento? Ok, primeiro que é o seguinte, Antero, podemos ir, esse é o problema. Poderia ter um acesso Veja, ao guardião. ok, vamos etc. falar disso. Esse é o grande problema. Sorrateiramente, quem fez a denúncia, ou alguém que tem essa denúncia, está fazendo vazamentos seletivos para justificar uma tese que não vai se sustentar na prática. Eu vi a nota publicada na imprensa e tive a curiosidade, como jornalista, Antero, e sugiro isso aos meus colegas jornalistas aqui e a todos que estão nos ouvindo. Entrem no Google. Google, todo mundo tem no celular, no computador, descrevam aqueles equipamentos que foram comprados. Primeiro que não são equipamentos de acesso restrito, são equipamentos que você compra em qualquer loja de informática. Do Brasil, legalmente, não tem nada de ilegal naquilo. Um equipamento é um servidor tipo rack. O que significa tipo rack? Que não é esse computador de torre vertical que fica em cima da nossa mesa. Ele é um computador horizontal que você acopla num armário chamado rack. Ele é um supercomputador, para que ele serve? Ele é servidor, então ele serve normalmente para você fazer uma rede, para você armazenar imagens, para você jogar. Quem tem filho adolescente sabe que os equipamentos que se usam hoje para eles jogarem esses jogos super modernos exigem muita memória, etc. e tal. É um hardware. O que determina a aplicação de qualquer equipamento, se é para inteligência ou não, são os softwares que são instalados neles. Isso é um hardware, é um computador, gente. E o outro é um hub, que é um equipamento também destinado à rede. Poderia ser para uma LAN house, poderia ser para uma rede doméstica, poderia ser para a rede aqui da Rádio Capital, em que você acopla naquele equipamento até 16 modems. Né? Hoje as TVs, por exemplo, eu lembro quando você estava na Pantanal, Antero, começou com, acho que foi a primeira TV que teve isso em Cuiabá, suas câmeras eram já plugadas à TV através de modems de internet acoplados na própria câmera. É isso, são hardwares que não são ilegais, né? Ah, mas e por que o Coronel Lesco comprou aquilo em nome dele? Em relação a esses detalhes especificamente, uma vez que tem um inquérito policial militar, ele falará primeiro no inquérito policial militar. Depois, na conclusão do inquérito, ele falará. Agora, com a tranquilidade, meus amigos, de que a nota não indica crime algum. Agora, a nota faz parte de um projeto de inteligência construído para a PM, por policiais militares, inclusive no computador do GAECO. Tá, eu quero só... Que não tem data, que não tem assinatura e que atribuem tudo isso ao Lesco, quando não é verdade. Para terminar a nossa entrevista aqui, sim ou não, só para a gente terminar a entrevista. O governo hoje tem consciência que pessoas que não deveriam ser gravadas foram gravadas. Não, o governo tem consciência que há uma denúncia. Até agora não há comprovação, Antero, de que de fato essas escutas aconteceram. Cadê os áudios? Se o Ministério Público está dizendo que não foi feito lá, existe uma denúncia que é grave, que precisa ser apurada, mas não existe sequer comprovação de que nenhuma pessoa foi ouvida ilegalmente em Mato Grosso até o momento. Então tá bom. Então aguardemos a apuração. Obrigado, secretário, pela entrevista. Com ansiedade. O governo tem todo o interesse que tudo seja esclarecido.